Olá, muito boa noite. Cá estamos nós de novo para mais um Acontece no Centro Espírita. Não esqueceu? Alterámos a data do programa, o dia da semana, passou a ser à segunda-feira, às 9h30, a hora é a mesma. E vamos aproveitar enquanto não vão entrando para eu partilhar. Eu não sei se a Regina tem alguma coisa precisamente a dizer. Boa noite a todos, espero que se encontrem todos muito bem. Aproveitamos sempre neste início para solicitar aqueles que residem aqui na zona de Viseu e tenham possibilidades de colaborar com a ACHEV, uma vez que nós temos várias famílias às quais estamos a dar apoio, apoio esse que é realmente material. Ou seja, mensalmente a equipa de voluntariado, bem como o Departamento da Ação Social e de Valorização da Vida da ACHEV, ou seja, da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, vai levar a algumas famílias mensalmente um cabaz alimentar. Esse cabaz levamos, portanto, produtos vários, não é? Alimentos daqueles que não são perecíveis, como por exemplo enlatados, óleo, azeite, arroz, açúcar, farinhas, leite, cereais, enfim, esse tipo de alimentos que não se estragam. Além desses, também alguns produtos de higiene. Produtos de higiene tais como shampoos, gel de banho, produtos de limpeza pessoal, higiene e limpeza pessoal e também de limpeza para a casa. Portanto, se alguém, sendo morador perto da ACHEV, seja do distrito da ACHEV ou se desloque ao concelho e possa nos fazer chegar alguns destes produtos, nós agradecemos porque será uma forma assim de podermos contribuir para o sofrimento que infelizmente tem sido cada vez maior e cada vez são mais as famílias mais numerosas aquelas que viram de repente perder os seus empregos, os seus meios de subsistência. E nós, como sabemos, muitas dessas famílias têm crianças, têm jovens e apesar de haver algumas instituições que dão apoio, instituições até portanto estatais, a verdade é que não é suficiente e se não fossem associações privadas como é a ACHEV, não seria o suficiente aquilo que recebem, os subsídios que Exatamente. recebem. E então, pronto, fica aqui o apelo. Às vezes 1 quilo de açúcar, 1 quilo de massas, uns enlatados, seja o que for, um pouco que seja a cada um, vai dar para um mês, por exemplo, para uma família ou muitas mais famílias. Exatamente, é que às vezes nós pensamos que se calhar vamos dar pouco, se calhar é melhor não darmos, porque também darmos muito também não podemos, mas o pouco que seja e tudo junto, acreditem que faz muita diferença. Nós há uns anos chamávamos na ASCEV uma campanha que foi feita, que era chamada O Quilo de Amor. Aliás, é uma campanha que é atual e que não é preciso ser renovada, porque na Permanente. realidade é permanente, porque na realidade é isso mesmo, é 1 quilo de amor, é aquilo que nós pudermos para ajudarmos e tornarmos a vida destes nossos companheiros que passam por problemas um bocadinho melhor, dia a dia. Ora, já estamos aqui com uma companhia fantástica e pedi-vos, se por acaso acharem que o som está assim mauzito ou até a imagem, que nos digam, portanto, digam-nos qualquer coisa. Hoje vamos dar início ao nosso programa, Ao tema. propriamente dito. Ora, hoje vamos falar de doutrinação. Doutrinação dos espíritos. Antes disso, pedir-vos que, se ainda não o fizeram, que nos façam esse favor de fazerem, de irem ao YouTube quando passar o programa, porque não está a passar em direto, vai passar depois no YouTube, na TV Espírita. Subscrevam, é muito importante, nós repetimos isso, mas existem motivos para isso, não é? Porque na realidade é mais uma forma de ajudar também à ACHEV, é um contributo que se dá para as obras sociais da ACHEV. Portanto, vá lá,
Nós vamos passar o programa depois, portanto, tanto pode ver aqui como pode ver lá. Se clicar lá para ver o programa, também os ajuda a isso. Partilhem o nosso programa se assim entenderem. Eu já o fiz na minha página. Se acharem que é importante, partilhem-no para tentarmos levar estes conhecimentos a muito mais pessoas, não é? E falando em doutrinação, como nós sabemos que no Centro Espírita, e mais concretamente nos trabalhos mediúnicos, obviamente que nem todos os centros têm trabalhos mediúnicos, e fica aqui o pedido ou a sugestão aos centros que nos vão ouvindo e que não têm, que formem grupos mediúnicos, porque hoje é extremamente importante. É a outra ajuda que nós damos também ao lado de lá, não é? Aos espíritos que desencarnaram e que vão desencarnando, e àqueles que também precisam de esclarecimento, de doutrinação, e por isso hoje falarmos nos doutrinadores, na doutrinação aos espíritos. Portanto, é um termo que é associado, obviamente, ao momento em que os espíritos se comunicam, através dos médiuns, e são doutrinados, lá está, por um doutrinador. É uma pessoa que desempenha esse papel e é responsável precisamente por esta comunicação, pela conversa que mantém com o espírito, através do médium, como é óbvio. Começando pela pergunta mais óbvia: o que é a doutrinação dos espíritos? De onde surge esse termo, Regina? Ora, nós quisemos, antes de mais, falar sobre o conceito de doutrinação. Até porque muitas vezes chegam ao centro espírita, ouvem falar os nossos companheiros em doutrinação, o que é que isso significa? Vamos doutrinar espíritos. O termo doutrinação, se nós quisermos ir verificar, do ponto de vista de conceito ou até de significado no dicionário, nós encontramos dois significados. O primeiro, instruir, ou seja, doutrinação é o efeito daquele que doutrina, não é? Doutrinar significa instruir, por um lado. Por outro, catequizar. O termo até é difícil de dizer. Catequizar. Ora bem, e o que é que significam estes dois termos? Instruir, nós sabemos que é levar ou entregar a informação. Normalmente, quem instrui é detentor da verdadeira informação, ou seja, aquele que instrui sabe. Aquele que é instruído não sabe. Do ponto de vista do significado de catequizar, nós fomos investigar este termo. Porque nós normalmente associamos catequizar, catequismo, catequese, provavelmente à Igreja Católica, não é? Muitos devem conhecer os termos, que até já passámos por lá, já fomos católicos, então foi lá que eu fui saber o que é que queria dizer. E então, catequese ou catecismo é a instrução de novos crentes na fé, educação da fé de crianças, jovens e adultos através do ensino da doutrina cristã. Portanto, temos aqui uma definição muito geral do que é doutrinação. Ora, nós, ao lermos isto, verificamos que, do ponto de vista filosófico, alguma coisa se distingue daquilo que verdadeiramente nós fazemos quando conversamos com um espírito. E porquê? Porque há uma palavra, e nós simpatizamos muito mais com este conceito, que se chama educação. Educação ou educar significa atualmente promover o desenvolvimento intelectual, social e, por não dizer, espiritual do indivíduo e incentivar a aprendizagem de conhecimentos e aptidões. Dizemos e falamos em educação ao falar, ao mesmo tempo que falamos em doutrinação, porque fomos saber de onde vem o termo doutrinação numa reunião mediúnica ou relacionado com o esclarecimento aos espíritos ou relacionado com a evocação de espíritos e consequente esclarecimento de espíritos. Allan Kardec, aquele que codificou o espiritismo,
Alain, desculpa. Estou aqui com alguma dificuldade fonética. Portanto, Allan Kardec, nos seus 5 livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, em nenhum deles usou o termo doutrinação. Na verdade, existe uma referência apenas a este termo doutrinação na Gênese, que foi traduzida já da 6ª edição e que nós sabemos que é adulterada. Ora, aquele livro que nós temos, por exemplo, na Achev da Gênese, e que já foi traduzido da 2ª edição, usa o termo moralização. Ou seja, a única vez que Allan Kardec se refere a este termo, moralização, é na Gênese, quando ele fala de que a prova de participação de uma inteligência oculta em semelhantes situações resulta de um facto material. São numerosas as curas radicais obtidas em alguns centros espíritas apenas pela evocação e a moralização dos espíritos obsessores. Bom, ele está aqui a falar daquelas curas que ocorrem de repente, repentinas, quase que não havendo nada a demonstrar ou nada que tenha sido feito. Assim, a exemplo, ele deu antes o de Jesus, que se aproximava dos possessos, de obsidiados e que de repente, automaticamente, devido à sua autoridade moral, eles ficavam logo curados. A propósito, então, ele refere-se à evocação e moralização dos espíritos. Nunca antes falou neste termo, senão aqui. Infelizmente foi traduzido para doutrinação. E porquê que dizemos infelizmente? Porque o termo doutrinação contradiz um pouco aquilo que é a verdadeira função do Espiritismo enquanto filosofia, que é a educação. Já por outro lado, Allan Kardec, nos 5 livros da codificação, faz uma abordagem, mais de 50 vezes ele fala em educação. Eis porque nós achamos que o termo mais adequado àquele momento em que o médium recebe espíritos sofredores e espíritos obsidiados seria mais um momento, mais uma oportunidade de se educar espíritos e não tanto de doutrinar espíritos, até porque Kardec nunca o usou. Porém, não está incorreto. Não está incorreto se nós olharmos para a questão da instrução, não com o objetivo ou de olhar que aquele que está à nossa frente não sabe nada, mas que aquele espírito que ali está e que está a apelar a nós é alguém que não se recorda dos conhecimentos que tem, não consegue fazer uso dos conhecimentos que já teve, encontra-se a sofrer, encontra-se em desequilíbrio e nós nunca podemos dizer que o espírito não sabe nada. Portanto, é bom que a gente se distancie um pouco daquela ideia, daquele conceito de doutrinação, de doutrinar como se o outro fosse tábua rasa. Ou seja, esse conceito, por exemplo, a educação até o século XIX século XVIII, aliás, era muito usual. Olhava-se para a criança, zero, não sabia nada. E então o mestre, o professor, é que chegava à criança e despejava todo o conhecimento. É isso que nós pretendemos quando estamos a doutrinar espíritos? É esse o nosso olhar de instrutor, de mestre e sábio? Quem é o doutrinador, não é? Portanto, estas questões, nós verificamos que o conceito é muito mais abrangente, não devemos olhar para este conceito de doutrinação só como um catequismo, como uma instrução, mas mais para a área da educação. Olha, eu antes de mais queria relembrar que se tiverem questões ou se quiserem intervir, portanto, façam-no, porque estamos em direto, é possível fazer isso. Coloquem as vossas questões, as vossas dúvidas ou deem inclusivamente as vossas opiniões. Regina, um doutrinador tem que ter uma preparação, certo? Quais são o que é fundamental? Isto para quem nos acompanha poder ter essa noção
alguns eventualmente serão até doutrinadores em centros espíritas, ou já o foram, mas fundamentalmente, qual é a preparação que um doutrinador deve ter? Eu não diria básica, porquê? Porque nós termos uma preparação básica, eventualmente não chega, não é? Portanto, nós para doutrinarmos, assim como para ensinarmos uma criança, ensinarmos um jovem ou um adulto, em função dos nossos conhecimentos, da nossa preparação, às vezes enquanto profissionais da educação, nós temos que estar preparados. Para ensinarmos alguma coisa, nós temos que estar preparados. Acontece o mesmo para doutrinarmos espíritos. Pois, é assim. Primeiro temos que explicar, se calhar pode haver alguém a assistir que não sabe como funciona uma reunião espírita, não é? Exatamente. Portanto, o que é que acontece numa reunião espírita? Vejam, está um grupo de médiuns e doutrinadores e depois um dirigente na sala. Portanto, quem é o dirigente é aquela pessoa que realmente vai orientar, vai coordenar todo o trabalho. Temos também aquilo que em doutrina espírita se chama esteios ou companheiros que estão a vibrar amorosamente para que aquele trabalho permaneça, não é? De forma harmoniosa. Só lembrar que neste momento é complicado, porque portanto, a pandemia, não é? O Covid, tivemos que diminuir o número de pessoas nas salas e, portanto, pelo menos falando nos trabalhos que decorrem na sede, estão presentes neste momento apenas doutrinadores e médiuns e o dirigente. Certo. Mas o esteio, conforme Também. estavas a dizer, isto só para... Sim. Então, o que é que faz o médium? O médium aguarda, ou por invocação, ou porque a equipa espiritual trouxe espíritos que estão em sofrimento e que vêm para ser esclarecidos. O papel do doutrinador e educador, o que é que faz? Vai conversar com esses espíritos para esclarecê-los. E assim funciona uma reunião mediúnica. Então, o doutrinador quem é? Somos nós. O doutrinador é uma pessoa que tem imperfeições, tal como todos. Não é ninguém em especial. Porém, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele está ali para... está num papel. E esse papel, não é? Esse papel é de conseguir esclarecer, perceber quem é o espírito, entendê-lo, ver por que sofre, ver por quais as suas dúvidas, perceber porque é que ele está neste momento a obsidiar alguém, perceber porque é vingativo, enfim, e dar os aconselhos e o aconselhamento essencial para que ele se liberte daquele sofrimento. Antes de mais, se está num centro espírita e sabe qual a sua responsabilidade, tem que conhecer verdadeiramente o que é o espiritismo, o que é a filosofia espírita. Porque se não entender o que é o espiritismo, é o mesmo que se passa com um professor que está a dar biologia. Um professor de biologia não pode partilhar com os alunos ou conversar sobre biologia se não tiver estudado. Então, necessariamente, tem que estudar, tem que conhecer muito e a fundo o que é o espiritismo. Nós sabemos que há todo o tipo de espíritos que aparecem numa reunião mediúnica. São alguns espíritos que sofrem, que se lamentam e que ainda estão a viver as dores do corpo porque partiram e não perceberam que já estão na vida espiritual, mas há alguns que já estão há 10, 20 anos no mundo espiritual e são intelectualmente inteligentes. Ou seja, conhecem tudo o que acontece no mundo espiritual e têm uma conversa, são sábios e chegam a saber mais de filosofia e de ciência do que nós, o que é natural, porque o espírito nunca esquece o que aprendeu quando estava na Terra. O que pode acontecer é que, inclusivamente, saiba mais do que o próprio doutrinador. Sim, e daí a necessidade dessa preparação em leitura, em conhecer a doutrina espírita a fundo, não é? Certo. Porque pode correr esse risco, não é? Sim, pode acontecer que apareça um espírito em conversação que entende muito mais do assunto, até do espiritismo, ou de outras religiões, porque por vezes padres, judeus, outros religiosos, ou melhor, espíritos que tiveram vida dedicada a algumas religiões, que vêm depois debater
connosco, com nós que somos espíritas, e refutar e argumentar. Então aí temos que estar preparados para isso. Por outro lado, há outra questão muito importante e tem a ver com a autoridade moral. Nós sabemos o quanto nós não podemos nem devemos aconselhar um espírito para ter determinado comportamento quando nós não temos. E não porque? É? Porque o espírito pode saber que nós não temos esse comportamento, correto? Evidentemente. Ou seja, se as pessoas que estão à nossa volta, que fisicamente não sabem o que fazemos às escondidas, os espíritos sabem tudo o que a gente faz, não é? Eles sabem e têm conhecimento de que nós temos certos vícios. Então é normal que o doutrinador, o educador, quando se dirige ao espírito e diz: olha, mas tu não devias falar mal, tu não devias perseguir, tu não devias ser vingativo. E o que é que acontece se nós, na nossa vida íntima, até temos essas condições de fazer o mesmo? Claro que o espírito vai rir-se de nós, vai se rir da nossa cara, vai ignorar tudo aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, por um lado, temos as condições de estudo, não é? O doutrinador deve se empenhar no estudo. Por outro, temos aquilo que Kardec chama de ser bom espírita. O que é o bom espírita ou o bom cristão? É aquele que sabe que deve fazer um esforço para modificar o seu comportamento e os seus defeitos, ou seja, conquistar mais virtudes, não é? Exatamente. Regina, isto leva-me a dizer, até porque tu tocaste aí numa situação que realmente é fundamental nós lembrarmos e falarmos sobre isso. Não quer dizer que seja só nos espíritas. Obviamente que nós falamos no espiritismo porque é a filosofia que nos guia na nossa vida e em que nós acreditamos. Mas, obviamente, que não é só sermos bons espíritas cristãos, é sermos bons religiosos ao fim e ao cabo, não é? E qualquer que seja a religião porque nós podemos ter muita gente que nos ouve, algumas pessoas que até nem acreditam, nem são cristãos tampouco, não é? De alguma forma, é importante que nós sejamos para darmos moralmente bons, não é? Exatamente. Sejamos moralmente bons, sim, até os ateus são moralmente bons e não precisam de acreditar. O que é ser moralmente bons? Não praticamos o mal, não desejamos o mal a ninguém. Ou melhor, vamos ver pelo lado positivo. Amarmos uns aos outros, agirmos em fraternidade, interessarmos pela vida dos outros, interessarmos em auxiliar os outros, em praticarmos a caridade. Enfim, tudo isso é um conjunto de sentimentos, de pensamentos que devem estar dentro de nós, não é? E este trabalho é de grande responsabilidade. Porquê? Porque o trabalho mediúnico, ou seja, numa reunião mediúnica, os espíritos são trazidos especialmente para serem consolados, para serem esclarecidos. E quem é que os vai receber? É o doutrinador, não é? É aquele que vai dar a cara, é a cara do espiritismo, tem a responsabilidade de aquela conversa trazer alguns frutos. O que é que nós desejamos enquanto educadores, enquanto doutrinadores? O que nós desejamos é que a pessoa que está a sofrer pare de sofrer e siga verdadeiramente feliz. Seja feliz, siga em paz e compreenda que o que está a passar naquele momento é temporário e que há algo muito bom que Deus tem à sua espera e que está à sua espera. Portanto, essa preocupação tem que estar naquele momento connosco, naquela reunião. Exatamente. O que nós notamos muito nas reuniões mediúnicas é que a maior parte dos espíritos, e isto também é verdade, estão todos em busca apenas de uma coisa, de se sentirem amados. Todos eles buscam amor, né? E é tal como espíritos encarnados, não é? Todos nós estamos à procura do amor. Mas também temos que perceber que há outras questões temperamentais, questões do ponto de vista psicológico, que também cabe ao doutrinador estar por dentro delas. Como, por exemplo, de repente, ver-se com espíritos alterados, não é? De comportamento agressivo. Então, cabe a ele perceber
quando é preciso colocar uma pontinha, umas pétalas de paz, de calma, não é? Para que não haja um excesso temperamental e que as coisas não se desenvolvam da pior maneira. Aliás, existem inclusivamente doutrinadores que visualizam como que se fosse uma anestesia para acalmar precisamente o espírito que se manifesta, não é? Sim, temos aqui isso, até posso trazer aqui, agora que falaste nisso, ainda bem, na Revista Espírita de 1867, nós temos aqui, porque Allan Kardec não fez muita referência a este tipo de reuniões mediúnicas em que são evocados espíritos sofredores com o objetivo de serem esclarecidos. Mas traz aqui, neste caso, a referência de uma comunicação do espírito que fala precisamente sobre aqueles que se vêm comunicar e que estão a passar por um momento difícil. E então o que é que ele diz assim? Este espírito não é Allan Kardec, é o espírito Kahneman. Enfim, diz ele, como procedeis relativamente aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores que desejais moralizar. Ok? Aqui vem o termo mais uma vez, não é doutrinar, mas moralizar. Agis sobre eles por atração fluídica. Magnetiza-os, as mais das vezes inconscientemente, para os reter em vosso círculo de ação, algumas vezes conscientemente, quando estabeleceis em torno deles uma toalha fluídica que eles não podem penetrar sem a vossa permissão, e agis sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão uma ação magnética quintessenciada. Ora, isto quer dizer que naquele momento em que vêm os espíritos obsessores para se comunicar, há aqui uma ação, não é? Da parte conjugada com aqueles que estão a fazer neste processo de moralizar aquele espírito, o próprio médium e todos aqueles ali circundantes e espíritos que também auxiliam naquele momento. Fluido esse magnético, e nós observamos isso nas nossas reuniões mediúnicas, que por vezes um espírito vem muito exaltado, não é? Ao fim da conversa, à medida que continua a conversar connosco, mesmo que ainda não esteja realmente convencido de alguma coisa, parece que a sua energia começa a harmonizar, ou seja, aquele nervoso, aquela ansiedade, aquela revolta, de repente tende a ficar num estado um tanto ao quanto sonolento. Para quê? Para que ele consiga escutar, não é? Porque nós sabemos que quando as pessoas estão muito irritadas, muito exaltadas, não ouvem ninguém. Então é essa ação com uma toalha fluídica, como diz aqui, este espírito que se manifesta numa reunião mediúnica com Allan Kardec, que faz com que se conceba assim poder trabalhar melhor aquela situação. Olha, Regina, já vamos falar sobre a parte da moralização, porque interessa, se calhar, esclarecer aí um ou outro ponto, mas de qualquer das formas, e pegando aqui também numa questão que o nosso companheiro Pinto Serra, que nos acompanha no programa, que coloca aqui a questão do outro lado da vida, na vida espiritual, não há doutrinação. Antes de respondermos à questão, deixa-me só realçar o seguinte, fazendo aqui um bocado de resumo daquilo que falámos até agora, que é precisamente isto. Importa que o doutrinador, para que tenha segurança naquilo que está a fazer, esteja seguro daquilo que está a fazer, estude a codificação. Não importa muito onde está a falar sobre doutrinação. Não, porque o conceito de doutrinação é uma coisa. Doutrinar é outra completamente diferente. E, portanto, os doutrinadores têm que estudar. Como qualquer professor, para dar aulas, tem que estudar. Como qualquer médico, para executar para dar uma consulta ou fazer uma cirurgia, tem que estudar para o efeito. Portanto, o que importa realçar é precisamente isso. Tem que haver estudo. Entende-se que há muitos doutrinadores, ou por falta de tempo, ou por falta de, sei lá, até às vezes de hábito, principalmente hábitos de leitura,
não têm essa tendência no estudo, mas é extremamente importante para que não se vejam depois situações como existem, infelizmente, algumas situações em que o doutrinador, quer dizer, reza ali uma ladainha como se tivesse já tudo preparado e, de alguma forma, nem sequer ouve o espírito. Permitam-me falar assim. Eu sei que a Regina não ia gostar muito que eu estivesse a dizer isso, mas é um pouco verdade, porque se nós não mudarmos as coisas, a questão aqui é mesmo esta, é incentivarmos a pessoa, precisamente, à leitura. Não lê, esteja atenta, se frequenta as palestras, se vê, que ouça até na internet palestras, para que aprenda, de alguma forma. É extremamente importante que tenhamos esta noção. Respondendo agora, isto porquê? Vejam, e eu penso que também é assim um pouco que acontece. O próprio doutrinador não é só o espírito que procura ajuda, ou que é trazido para ser ajudado. Não é só o papel do médium em recebê-lo e permitir que ele transmita o que tem a transmitir, mas o próprio doutrinador, e acima de tudo o doutrinador, também tem, ou também recebe influências dos espíritos, do grupo de trabalho que está do outro lado, não é? No plano espiritual, a acompanhar os trabalhos no centro, na sala. Sim, sim. Portanto, esses espíritos, guias do trabalho, podem também, inclusivamente, influenciar o doutrinador naquilo que ele tem que Sim, transmitir. Eu diria mais. O meu pai dizia-me assim quando eu era mais novo. E desculpem falar sobre isto, mas é mesmo assim. Ele dizia-me assim: tu para estudares, não é? Ou para saberes, para ir para um teste, tens que estudar. Não vais pôr o livro em cima da cabeça à espera, ou abanares à espera que as letras te caiam todas, não é? E depois chegas ao teste e sabes tudo. Não é assim. Mesmo para que os espíritos nos influenciem e possam, de alguma forma, estar ao lado do doutrinador, não é? É conveniente que a gente saiba o mínimo. Porque senão, como é que nós conseguimos falar sobre situações, mesmo em termos olha, por exemplo, Evangelho, aquilo que Jesus dizia, ou que os espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, dizem, explicam sobre muitas das passagens do Evangelho cristão de Jesus, não é? Dos 4 Evangelhos. Se nós não soubermos, não lermos, obviamente que eles não nos vão dizer, não faz parte do nosso estudo, do nosso vocabulário. Portanto, é extremamente importante que isso aconteça. Falando sobre aquilo que este nosso companheiro nos questiona, existe, porque nós podemos dizer assim, então, mas se do lado de lá os espíritos podem doutrinar, então para que é necessário trazerem os espíritos aos trabalhos mediúnicos, não é? Para sermos nós a doutriná-los? Se eles estão do lado de lá e doutrinam, não é? Porque é que eles não fazem o trabalho todo? Olha, eu é assim. E não estava preparada esta pergunta, desculpa. O senhor que fez a pergunta, o senhor Pinto Serra, trouxe essa pergunta. E eu leio o pensamento, eu tinha aqui a resposta para si, está bem? Então é o seguinte: no livro dos médiuns, no item 254, surge aqui esta pergunta. Aliás, ponto 5. Como um homem poderá ter sobre este aspecto mais influência do que têm os próprios espíritos? Isto vem na sequência de outra que já vamos falar mais à frente. Mas aqui retrata-se e fala-se da moralização dos espíritos, certo? Então, porquê é que os espíritos não têm mais influência, por exemplo, nós, não é? E o que é que respondem? Os espíritos perversos aproximam-se mais dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos. Ou seja, normalmente os obsessores quem procuram? Não vão procurar os espíritos superiores, até porque nós sabemos que quanto maior é o nosso pensamento material, quanto mais estamos ligados à vida material, mais nós nos tornamos cegos em relação àqueles irmãos e espíritos mais evoluídos moralmente, que a ponto que nem sequer os conseguimos ver, por muito que tentemos. Então, como se aproximam mais dos seres humanos, não é? Dos espíritos encarnados, nesta aproximação,
eles vão encontrar quem os moralize. No início não os escutam, riem-se. Depois, se souberem cativá-los, acabam por se deixar envolver. Os espíritos elevados não podem falar-lhes senão em nome de Deus, e isso assusta-os. O homem não tem certamente mais poder que os espíritos superiores, obviamente nós entendemos isto, mas a sua linguagem dos homens, espíritos encarnados, leia-se, identifica-se melhor com a sua natureza, ou seja, com a natureza daqueles espíritos que ainda são inferiores e atrasados, como nós. Ou seja, eles vêm às reuniões mediúnicas porque, primeiro, estão em sintonia com a maior parte de nós, não é? Por outra, a nossa linguagem está mais dentro da linguagem que eles falam. E depois, porque há outra coisa importante que Kardec depois vem trazer aqui, ou melhor, que os espíritos elucidam, é que nós podemos compreender melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra, olhando para aqueles espíritos e percebendo que os podemos ajudar. Ou seja, nós estamos a pôr em prática a caridade. E isso serve para nós, muito mais para nós às vezes, do que até para aqueles que nós achamos ou julgamos que estamos a ajudar. Exatamente. E se lembrarem, para quem viu o filme O Nosso Lar, isto falando de um outro tipo de doutrinação, a aprendizagem não para. Não é porque os espíritos estão desencarnados, não é? Que param de aprender. E se repararmos, o filme O Nosso Lar traz-nos precisamente, filme ou livro O Nosso Lar, como entenderem, traz-nos precisamente isso, esse esclarecimento. Os espíritos do lado de lá também aprendem. Podemos chamar moralização ou doutrinação? Podemos, não é? Quer dizer, a vibração junto à crosta terrestre é uma, que é completamente diferente. Daí, estes irmãos que têm que ser ajudados de alguma forma, ou porque sofrem, ou mesmo porque fazem-nos sofrer a nós, aos encarnados, não é? Estão numa faixa diferente, é um tipo de doutrinação. Existe doutrinação do lado de lá? Existe. Nestas cidades espirituais, aqueles espíritos que já não estão junto a nós, aqui à crosta terrestre, não é? E que de alguma forma também precisam de ser ensinados, porque tanto aprendemos do lado de cá como do lado de lá. E, portanto, isso também acontece. Moralização, Kardec quis dizer com moralização precisamente o ensinar, não é? Educar. A palavra é lindíssima. Educar é aquilo que Kardec sempre disse. O espiritismo era realmente o maior exemplo, um bom exemplo de verdadeira educação do ponto de vista filosófico e ético-moral. Também científico, porque ensina a refletir, ensina a pensar e porque também é racional, não é? Mas, disseste bem, nós sempre que adormecemos durante o sono e temos a possibilidade de relembrar um ou outro sonho ou alguma viagem em que conversámos com alguns nossos amigos espirituais ou familiares que já partiram, nós estamos a aprender. E se tivermos, enfim, o bom senso de guardar essa aprendizagem, muitas vezes vamos assistir a palestras, nós vemos os relatos dos vários livros de André Luiz, não é? Psicografados por Francisco Cândido Xavier, tantos relatos onde há encontros, onde há conversas e claro que todos esses encontros, todas essas conversas, todas essas oportunidades de aprender, os espíritos que as aproveitam. Agora, a questão aqui é mesmo com aqueles espíritos que muitas vezes estão na erraticidade, estão a vivenciar grandes ilusões como se estivessem nos sítios terríveis, não é? Do pior que nós conseguimos sequer imaginar. Exato. E esses sim estão agarrados àquele sofrimento, estão a vivenciar tudo o que se aconteceu, porque se suicidaram por asfixia, continuam a pensar que estão a sentir falta de ar, se suicidaram, por exemplo, com um remédio, portanto, tudo aquilo passa
Aliás, para o perispírito, como se tivessem vivenciado tudo isso. Inclusivamente agora nesta situação Até da pandemia, daqueles que... com pneumonias não é? e com o Covid. Com o Covid Muitos têm sido, aparecido exatamente, com falta de ar, aflitos, numa aflição imensa, julgando que ainda estão em casa. Alguns surgem até, não conseguem se expressar porque pensam que ainda estão entubados e que não conseguem dizer uma É palavra. a sensação que tenho, é como se estivessem ainda na Terra. Não é? O que é que nós vamos fazer nessas reuniões de doutrinação? Nós, logo de princípio, através do magnetismo, como disse aquele espírito há pouco, que nós chamamos de passe magnético, através desse passe magnético nós estamos a auxiliar para que se afaste, digamos assim, do corpo perispiritual daquele sofredor, tudo aquilo que veio com ele no momento da sua morte. E então, depois, através desse auxílio dos fluidos, através do auxílio da equipe espiritual, toda essa energia é canalizada para ele e devagarinho, ele consegue recuperar então a sua voz, consegue começar a deixar de sentir dores, porque já não tem corpo físico, já não devia nem pode sentir dores. Ele vai conseguir entender isso e depois então consegue nos escutar. Claro que o primeiro passo é sempre este, é amor e consolo, não é? Exatamente. Deixa-me só referir aqui um comentário da Laura Rebelo, que já foi trabalhadora da ASTEF, nós sabemos, sim senhora, devido à sua doença, obviamente que, e em função das situações que entender que são particulares e assim lhe dizem respeito, como é que pode ser ajudada não estando na ASTEF ou não continuando a ser trabalhadora da ASTEF? Obviamente que existe uma coisa que nós ainda não falámos, que pode ser feita, mas mediante uma meditação, uma concentração, que é o autopasse. Nós próprios fazemos isso muitas vezes depois dos trabalhos. Aliás, isso se lembra no encerramento dos trabalhos, da forma como acontecia antes, na ASTEV, fazíamos o encerramento e o autopasse. Obviamente que, não podendo deslocar-se à ASTEV e mantendo o trabalho na ASTEV, quando puder, faça-o de novo, porque será sempre bem-vinda, como é óbvio. Agora, não podendo, é sempre importante que, por exemplo, assista às palestras, que elas são às segundas e às sextas. Eu não sei se agora à quarta também passa em direto, mas pelo menos às segundas e às sextas passa. Tem sempre possibilidades imensas na internet de escutar várias palestras, vários palestrantes a falarem sobre a doutrina. E principalmente no que diz respeito à ASTEV, há um momento em que se faz a irradiação. A irradiação não é só pelos outros, é também por nós. Porque nós também, muitas vezes, estamos doentes. Se não for do corpo, é do espírito. E, portanto, essa irradiação é feita para todos, inclusivamente para nós. E, nesse mesmo momento, pedir e levar o pensamento. Obviamente que a gente diz, é ter fé, faça oração. Se calhar isso já é o trivial, não é? Já é o normal as pessoas dizerem. Mas tem sempre essa possibilidade. Assistindo às palestras, tem aquele momento, por si só, o assistir à palestra, se for concentrada, nós aprendemos sempre. Olha, eu posso lhe dizer que eu até, desde que fazemos o nosso programa do Acontece no Centro Espírita, eu tenho aprendido imenso. Mas muito mais do que aquilo que eu imaginava que soubesse. Porque não sou muito dado à leitura, confesso, e isto faz-me muito bem, porque aprendo bastante. E aprendo também nas palestras que vou conseguindo estar. E isso é extremamente importante. Portanto, proceda dessa forma. E naquele momento da irradiação, tente ir buscar essa energia que também é para si, é para nós, que inclusivamente lá estamos e em que não estamos. A energia é para todos. Obviamente, com o pensamento elevado. Eu não sei se tens alguma sugestão mais a fazer naquilo que relativamente não, a esta... é isso, exatamente. É um pouco isto, não é? Olha, estamos quase a terminar o nosso programa, temos só mais uns minutinhos. Já falámos aqui sobre quase tudo, conselhos a dar, quer ao principalmente ao doutrinador, porque nós sabemos que muitas vezes os espíritos não não falámos são... uma coisa importante, desculpa lá, Sim, estamos então no já final falamos do aí. tempo, acho que é importante. Há às vezes aquela ideia de que o espírito aparece pela primeira vez e que de repente, não é?
nós vamos conseguir esclarecer aquele espírito, ele vai sair dali, vai já para uma colónia espiritual, enfim, fazemos quase como que, não quero usar a palavra milagre, mas como se a ação do doutrinador fosse logo à primeira aquilo que é o ideal. E o que nós sabemos é que, por mais que haja um esforço tanto da espiritualidade como nós que estamos do lado de cá, encarnados, a desejar imenso que o espírito se esclareça, que o espírito deixe de sofrer, nós sabemos, pela experiência, que grande parte deles não é nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. E isto é tão normal que nós, que aqui estamos, vivemos 1, 2, 3 vezes a cometer os mesmos erros. Portanto, somos todos iguais. Infelizmente, nós, humanos e espíritos encarnados na Terra, somos muito teimosos, muito orgulhosos e teimamos sempre nos mesmos erros. Por isso é que grande parte deles chegam ao nosso lado à espera de uma solução para os seus problemas morais. E não há soluções a não ser aquelas que cada um vai encontrar dentro de si próprio. Muitos deles querem que a gente diga assim, então, mas o que é que eu faço para deixar de sentir ódio? O que é que eu faço para deixar de perseguir? Eu quero me vingar, eu quero que façam a eles o que me fizeram a mim. E a mesma conversa nós temos com os nossos companheiros, com os nossos amigos e familiares, é aquela que nós podemos transmitir àqueles irmãos que estão em sofrimento, porque sofrimento é tudo, é sofrimento moral, não é só físico, é por todas as variedíssimas situações da vida, como sabemos. Então, se pensarmos assim, não fazemos nada, porque se nós realmente também temos tantas imperfeições, de que forma é que podemos ajudar? Podemos sempre ajudar e muito. Como dizemos, a maior parte desses espíritos precisa de ser ouvido, precisa de ser escutado, tal como nós precisamos às vezes de quem nos ouça. E depois precisa de incentivos positivos, ou seja, precisa que alguém lhe diga, estás mal, mas tu podes ser feliz. Essencialmente, o papel e a responsabilidade do moralizador, do doutrinador, do educador é mostrar o caminho que o Espiritismo já nos vem trazer e que nos esclarece, que Jesus trouxe e que nós ignoramos. Que há a possibilidade de não termos dores e de sermos felizes. Como? Trabalhando e colaborando para o bem de todos, da humanidade, com esse sentimento de fraternidade que nos falta, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, é esse o grande papel, não é? É ouvir, escutar e passar esta mensagem de amor. Exatamente, por acaso era essa mesma a questão que eu te ia colocar, dizendo, era precisamente essa, até porque é importante esclarecer que, na realidade, os espíritos, da maior parte das vezes, não são esclarecidos imediatamente, bem pelo contrário. Aliás, nós temos notado que, inclusivamente, nos trabalhos nos quais participamos, na sede, nós à sexta-feira, que muitas vezes eles repetem a vinda, principalmente, às vezes, quando são trazidos pelas pessoas que procuram ajuda, outras vezes até pelos espíritos, porque não são esclarecidos à primeira. E que mantêm aquele ódio, aquela vontade de vingança, mantêm-na. E muitas vezes é preciso muita paciência. E lá está, mais uma vez, a responsabilidade do doutrinador. Mesmo sabendo e percebendo que já doutrinou aquele espírito, tem que ter a mesma vontade, a mesma paixão, o mesmo amor em fazê-lo de novo, porque o objetivo é precisamente esse. Esclarecer para que aquele irmão, aquele espírito possa mudar, ou possa pelo menos dar abertura à mudança na sua vida, não é? Porque sua vida espiritual, claro, óbvio, mas para que possa ser ajudado, possa abrir aquela portinha que permita que os espíritos do lado de lá, incluindo familiares, não é, Regina? Porque nós podemos perguntar, então, bolas, e os familiares, aqueles que já estão mais evoluídos, não poderão dar a mão, não poderão estar ali ao lado, não é? E às vezes estão, só que o espírito não os vê porque está embutido em ilusões tão grandes
e ilusões que o fazem perder e só pensar ou nos seus bens ou na esposa que está lá ou aqueles que lhe fizeram mal, que nem consegue ver a sua mãe muito querida que já havia partido, o seu pai muito querido, aqueles que verdadeiramente o amam. Então é por isso que nós estamos lá nas reuniões mediúnicas a auxiliar para que finalmente se libertem da sua cegueira, não é? Cegueira espiritual, não no sentido que a gente lhes vai dar luz, mas no sentido que vamos lhes dar a oportunidade, não é? De perceberem o estado em que estão e depois de compreenderem que há algo muito melhor. Exatamente. Muito melhor para Olha, eles. isto não está combinado, já estamos no final do programa. Pois já. Como entramos mais cedo, portanto, e falámos uns minutos sem ser, vamos dizer que vamos fazer 45 minutos já a seguir. Não foi combinado entre mim e a Regina. A Regina não sabe o que é que eu vou dizer, mas eu vou dizê-lo. Isto para quem quer ser doutrinador também é extremamente importante que assim aconteça. E, aliás, é o papel... falando pela ASCEV, deveria ser o papel de todas as associações, assim como eu entendo perfeitamente que seja e que as associações farão sempre o possível por dar estas formações e terem estes estudos, e é sempre importante, junto nas vossas cidades, quer seja online, quer seja presencialmente, tentarem saber e participarem precisamente nestas situações que vão acontecendo. Eu, para dizer o quê? Não ser tão complicado, por exemplo, neste momento está a ser feito um estudo online do livro A Gênese, já foram feitos outros. Na ASCEV, antes da pandemia, existiu o estudo, fazia-se o estudo do livro dos Espíritos, assim como muitos outros estudos e muitas outras formações. Quem sabe um destes dias, porque neste momento a impulsionadora online é precisamente a Regina, e desculpa-me falar-me assim, eu sei que não está combinado, mas vai ter que ser. Quem sabe, por estes dias, vocês que nos escutam, que possam estar interessados em participar num destes estudos. Muitos irá haver, certamente, porque a instrução é isso mesmo. Eu deveria estar neste estudo da Gênese, não estou, culpa minha, mas quando começou também tinha a ver com o meu trabalho que não me permitia, e farei todo o possível por de futuro poder participar também nestas formações, porque realmente acabam por ser aulas onde todos debatem, não é? Onde todos debatem. Quem sabe um destes dias não faremos aqui, não é? Sim, e novos estudos que hajam dos livros da codificação. Ficará o convite para quem quiser depois participar. Quem quiser, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, chegamos ao fim. Eu já falei demais hoje, mais do que aquilo que devia, e portanto terminamos por hoje, porque realmente já vai tempo agora de irmos descansar, e vocês também. Foi um prazer ter-vos desse lado. Até à próxima semana, segunda-feira, novamente, para mais um tema aqui no Acontece no Centro Espírita. Boa noite, então, para todos. Até para a semana. Muito obrigado.